Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um Papo de Bugrino, dessa vez falando de Guarani Brasil de Pelotas. Mais um fracasso do Guarani jogando em casa, derrota para o Brasil de Pelotas e a coisa ficou feia no brinco, hein? O time entrou na zona do rebaixamento após essa partida. Antes, porém, uma explicação. O programa atrasou um pouquinho, como vocês podem perceber, eu estou muito gripado desde quarta-feira passada. Já terminei o vídeo do jogo completamente gripado, quase sem condição nenhuma, sem voz, sem nada. E agora a gripe virou sinusite, então hoje não dá para falar muito. Vamos direto para as imagens do jogo, eu estendi um pouco mais aí os lances do jogo, a gente vai ver muito mais bola do que comentário. Vou deixar um abraço aqui para o Maurício Reis, grande Maurício, obrigado pela mensagem ontem, a gente trocou algumas mensagens pelo Facebook, fanzaço do Papo de Bugrino, brigadão meu velho, tá aí o programa que eu te prometi. Vamos lá, vamos conferir o que rolou em Guarani 1, Brasil de Pelotas 2? Então vamos lá, vamos falar de Guarani Brasil de Pelotas, um jogo que custou caro para o Guarani, custou a entrada no Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. É começo de partida, o time começa mais solto e tal, mas primeiro susto, né? A primeira grande chance é do Brasil de Pelotas. Erro de saída de bola, um deles. Xandão escorregou, quase o gol do Brasil. Já mostrava a fragilidade do sistema defensivo bugrino. Agora o Guarani no ataque, ó. Boa troca de passes, a bola chega lá no lado direito. Troca de passes de novo, o time valoriza bem a posse de bola no começo do jogo, ó. Troca de passes, bola de pé em pé. A bola vai vir invertida aqui para o lado esquerdo. Observe bem. Lançamento por trás da marcação. Chegava ali o Diego Cardoso e tal. Lançamento impreciso, mas foi uma boa troca de passes do Guarani. Isso mostra um pouquinho do que a gente chama de marcação alta, né? O pessoal fala muito marcação alta, subir as linhas e tal. Aí recuperou a bola, veio bom contra-ataque, dominou, girou sobre a marcação, bela jogada, bela finalização. Faltou pouco pro gol, o time não estava mal no começo do jogo, o time criava algumas oportunidades. Aí, para não dizer que a gente só fala mal e tal, olha só, boa cobertura ali do Xandão, a bola ficou com o Giovani. Então, nesse caso, a defesa funcionou. O Xandão fez bem a cobertura, o Giovani ficou com a bola dominada. Agora, olha o que a gente fala sempre do espaço no meio de campo. Troca de passes do Brasil, olha a liberdade para o chute, bateu, o Giovani fez a defesa e tal, mas teve toda a liberdade do mundo para a finalização. Mais um lance ofensivo do Guarani. Esse é o lance do gol. Olha a jogada do Ricardinho, faz bem ali a jogada individual entre os dois marcadores, viu a chegada do Felipe Amorim, fez um belo passe, rolou para o Felipe e falou, faz Felipe, faz que o gol é seu. Mas brigou pela bola, recebeu o passe, brigou pela bola, protegeu bem a bola, viu bem o companheiro passando. Olha lá, em slow, em câmera lenta, para a gente ver com mais detalhes, a bela arrancada do Ricardinho. Jogada de meia, jogada ali de um jogador de qualidade, jogador que tem qualidade, tem potencial para jogar na posição, e o belo arremate do Felipe Amorim. Parecia que daria tudo certo, o Guarani fazia 1-0, jogando até bem, pressionando o adversário, se expondo, lógico, como a gente vai ver agora. Mais uma falha de marcação, olha, defesa marcando a bola, parece chato, mas é mais uma vez a defesa do Guarani marcando a bola e o jogador chega com liberdade para o arremate. Essa jogada a gente já vem chamando a atenção em alguns jogos. Mais uma bola levantada, subiu o Ferreira, testou a bola, o goleiro fez grande defesa. Todo jogo tem ao menos uma bola dessas. Tá faltando entrar. Olha a liberdade lá atrás na marcação, permitiu o giro. O sistema defensivo tá precisando de ajuste faz tempo. Ó, mais uma boa chegada ali por trás da zaga e aí o time do Brasil apertou a marcação. É assim que tem que fazer o Guarani. Bola parada lá, outra vez a mesma jogada, bola levantada para a grande área, agora quem apareceu foi o David. David cabeceou essa bola, ele e o Ferreira, aliás, foram os que tiveram as duas últimas chances nos jogos anteriores também. Aí a gente quer mostrar um pouquinho da falta de qualidade na troca de passe e na saída de bola. Vamos vendo, ó. O toque vem, o Guarani tinha a bola lá na intermediária, voltou para o goleiro. E aí o Giovani dá um chutão. O que é isso aí? Falta de valorização da posse de bola. Não valoriza a posse de bola, toma sufoco e toma contra-ataque. Se livrou da bola o Giovani. O time tinha a bola sob o seu domínio, acabou não sabendo muito o que fazer com ela.
Falta de treinamento, de posicionamento para saída de bola. E vocês lembram do buraco que a gente vem falando no meio de campo do Guarani? Vamos ver mais uma vez ele aí, olha. O jogador do Brasil recebe a bola com liberdade. Marcação não chega, ele bate pro gol, o Giovani defende. Tá exposta a zaga, tá exposta a defesa. O meio de campo não marca em cima. Mais uma arrancada do Guarani, agora um lance ofensivo, olha. Boa arrancada. O time chegava bem até. Fez bem a passagem ali pela marcação, bateu a bola, ainda desvia, o goleiro faz uma grande defesa e tal. Uma boa jogada bem trabalhada. Agora, outra vez a marcação em cima, ó, boa recuperação de bola. O Guarani trabalha bem a bola, troca passes lá na meia. O Ricardinho faz outra vez ali o papel de meia de ligação, recebe a bola. E vem a finalização, jogada bem trabalhada, o gol não saiu por detalhe, defesa do goleiro também é detalhe, o goleiro tá lá para isso. Agora a gente separou um lance que é bem longo, aliás, para a gente mostrar que o problema não é só um lado da zaga. Começa ali no lado esquerdo, olha, lado esquerdo da marcação do Guarani, toda a liberdade, o cara cruza a bola, o Giovani desvia, quase gol do Brasil, vem o chutão. Meio de campo, cadê? Ninguém marcando o meio de campo do Guarani, todo mundo recuado. Aí o Brasil tem liberdade de novo, olha, vem a batida pro gol, pegou mal e tal, sobrou, vem a marcação em cima, time desorganizado defensivamente, olha, recupera a bola, não sabe o que faz com ela, sobra de novo pro Brasil, vem outra tentativa de jogada ali pelo lado direito, agora a bola vem para a grande área, para sorte do Guarani, o árbitro já tinha paralisado a jogada, o juiz parou a jogada, marcou uma falta ali no meio da grande área, mas expõe demais a zaga. Aqui já é segundo tempo de jogo, a gente acompanhando o ataque do Brasil. Olha isso. Precisa falar alguma coisa? Não precisa, né? A zaga não funcionou. Vamos para a cobrança do escanteio? Tem um levantamento para a grande área. Cadê a zaga do Guarani? Meu Deus do céu, olha que sufoco. Bate, rebate, sobra ainda. Ali vem o Lennon no carrinho no minuto final, no segundo final. Consegue desviar a bola para fora. A zaga não está bem postada. A defesa do Guarani bate cabeça. Mais uma chegada do Brasil, outra vez ali pelo lado esquerdo, lado direito da marcação do Guarani. Dessa vez chegou bem, o Lennon desviou a bola para fora. Mais um lance ofensivo do time agora, olha. Lançamento vem, recebe a bola ali. Olha, bela jogada, bateu bem pro gol. O goleiro fez boa defesa, falta caprichar um pouquinho nesse toque final, falta caprichar um pouquinho nessa finalização. É esse último lance que põe a bola para dentro. Erro defensivo, olha, erro na saída de bola, como custa caro um erro desse. Olha como custa caro um erro de saída de bola. O Guarani tinha a bola dominada ali com o Arthur, ele perde a bola no meio de campo, contra-ataque rápido do Brasil, jogada nas costas, dois jogadores do Guarani, Lennon e Ferreira na marcação, ninguém aperta a marcação, cruzamento vem, o Inácio sobe fora do tempo de bola, cabeçada nas costas dele. Gol do Brasil, gol de empate, vamos rever o lance, olha. Começa ali no meio de campo, numa bola perdida boba pelo Arthur Rezende. O time do Brasil trabalha bem, o contra-ataque veio para jogar dessa forma, né? Liberdade ali na hora da marcação, ninguém aperta a marcação, dá toda a liberdade do mundo para o cruzamento vem, a zaga está descomposta totalmente, o Xandão tinha vindo para o lado direito, deixou o Inácio sozinho no lado esquerdo, Inácio não é zagueiro, mas a lateral tem que ter noção de cobertura, gol do Brasil de Pelotas. E o Giovani ainda dá uma escorregada ali no lance para completar. Um dos poucos lances de ataque do Guarani na segunda etapa. Bola bem trabalhada. O cruzamento veio a desviada ali do Diego Cardoso, quase gol do Guarani, apareceu bem como centroavante e tal. Desviou, quase gol do Guarani, quase gol do Diego Cardoso. Lance de lateral. Lateral é hora de posicionar a defesa. Cadê o posicionamento da defesa? Liberdade total, o cara faz a jogada individual como quer ali na marcação do Bugno no meio de campo. Ó, mais uma arrancada perigosa do Brasil de Pelotas, a bola vai invertida, passa como quer pela marcação e aí chega bem o Ferreira. Pra ver que eu só não critico o Ferreira, eu não só critico. Fez bem o corte ali, apareceu, se recuperou bem, mostrou velocidade. O problema aí já vem o lance da expulsão do Arthur, desnecessária essa dividida de bola ali no meio de campo, né, Arthur?
tomou cartão vermelho, machucou um companheiro de profissão. Olha, mais uma boa chegada da zaga travando ali. Só que no rebote o Brasil de Pelotas tem liberdade para fazer o que quer. Olha isso, a marcação do Guarani absolutamente não funciona no miolo da zaga. Se não fosse o Giovani, era gol do Brasil. Ó, pedalou sobre a marcação, bateu, a bola lambeu a trave, saiu por cima do gol. Marcação não funciona, nem da direita nem da esquerda. Ó, Brasil de novo. Invertida de bola, já ganhou espaço. Ó. Ganhou espaço, ganhou liberdade. Vai passar pelo marcador. Cruzamento para a grande área. A defesa falhou no primeiro lance. Invertida lá, o jogador do Brasil pega a bola, cruza para a grande área. O Giovani, essa bola era do Giovani. Esticou o braço, não alcançou. Foi no braço curto. Vamos rever toda a jogada. Ó, podia ter feito o corte ali de cabeça. Não cortou o Lennon. Vem o Brasil de Pelotas lá para a invertida de bola. Trabalha bem a jogada, bola de pé em pé. Cruzamento foi mal feito. Ferreira estava ali, dessa vez não marcando a bola, marcando o adversário. E aí, a falha do Giovani, não consegue cortar. O Xandão, presa fácil nessa. O pessoal culpou muito o Xandão, não culpo ele por essa jogada não. Acho que a jogada era toda do Giovani ali no primeiro pau. Podia ter feito o desvio, matado a jogada do Brasil de Pelotas. E depois de tomar o gol da virada, quase vem o terceiro. Cadê? Isso é defesa? Isso é marcação? Não é, me desculpem, mas isso não é marcação. Final de jogo no Brinco, Brasil de Pelotas 2, Guarani 1. Ou Guarani 1, Brasil de Pelotas 2, como queiram. A gente olhou aí esse recorte do jogo, né? Não dá para dizer melhores momentos ou piores momentos, dá para dizer recorte do jogo. O que dá para concluir disso tudo? O Guarani não tem defesa, o Guarani tem um meio de campo frágil e o Guarani tem um ataque ineficiente. Dessa forma, fica difícil conseguir fazer alguma coisa dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Mudanças vão acontecer? Vão acontecer. Vinícius Eutrópio segue treinando o time? Dificilmente, a não ser que consiga 2 bons resultados seguidos. E ainda assim, acho que corre riscos. O time terá uma parada para a disputa da Copa América, tempo para se reorganizar. Muito provavelmente, ninguém me falou isso, é leitura pessoal, muito provavelmente um novo treinador fará essa transição, esse intervalo de disputa da Copa América e já volta para a competição com o time já com a sua cara, com o seu jeito de jogo. O problema é que o campeonato vai passando. A gente já vai chegando à 7ª rodada, o Guarani agora joga com a faca no pescoço, precisa ganhar fora de casa e não tem um adversário qualquer, tem o Atlético Goianiense, um time que não traz boas recordações para o Guarani nos últimos anos. Logo em seguida o time volta ao Brinco de Ouro para pegar o Curitiba, que quase entrou no G4 ao final dessa rodada. 2 jogos dificílimos, 2 desafios, 2 grandes desafios para o Guarani e a gente vai torcer bastante para que tudo dê certo. Se vai dar ou não, olha, sinceramente difícil. A situação do Guarani é muito complicada nesse momento. O que esperar? Esperar um novo posicionamento da defesa, que vai ter alguns jogadores novos, né? O Xandão deve ter um outro companheiro, a gente não sabe se jogando do lado esquerdo ou do lado direito, na partida lá de Goiânia. O time não vai ter o Arthur Rezende nessa partida, um jogador que provavelmente vai fazer falta, era o cérebro pensante ali do setor de meio campo do Guarani. Provavelmente 3 volantes, provavelmente Igor Henrique entre como titular e ele tenha mais liberdade para encostar no ataque. E lá na frente, eu não sei se é dúvida ou se é apenas sendo poupado, o Diego Cardoso não tem participado dos treinamentos, está treinando o Matheus Davó. Vamos ter que aguardar, mistério total. O jogo é quinta-feira, às 7h15 da noite, lá em Goiânia. Boa sorte para o Guarani, vai precisar de boa sorte e de competência. Jogando fora de casa tem que aproveitar os poucos espaços, as poucas chances que tem e definir o placar. Não pode fazer o que a gente viu aí contra o Brasil de Pelotas. Grande abraço, muito obrigado, desculpe mais uma vez pela demora, mas o estado de saúde aqui é meio complicado. Até a próxima!